Então, quando Paulo diz, quando algum deles ou alguém se converte, o véu lhes é retirado da face e eles enxergam. Se converte é uma afirmação de entrega de consciência absoluta a Jesus. É quando a pessoa chega e diz: Jesus é tudo. Eu vou ver a vida a partir de Jesus e só de Jesus. Jesus é meu ponto de partida, Jesus é meu ponto de vista, Jesus é meu ponto de referência, Jesus é o meu ponto de chegada. Quando alguém diz isso e Jesus se torna exclusivo, o véu é retirado, porque Moisés é retirado, porque a lei é retirada, porque as sentenças, apedrejamentos, banimentos, exílios, ostracismos, tudo isso previsto da lei é retirado. Fica só Jesus, fica só no Evangelho. É como no caso daquela mulher que ia ser apedrejada pelos homens, porque fora apanhada em flagrante adultério. E aí eles perguntaram a Jesus, antes de apedrejá-lo, o que Jesus achava, dizendo: Moisés nos disse que tais mulheres sejam apedrejadas. Na realidade, Moisés nunca disse que eram mulheres, eram quaisquer adúlteros, homens ou mulheres. E juntos, porque ninguém adultera sozinho. Mas ali, para eles, fariseus, já 1.500, 1.600 anos, desculpem, 1.300 anos depois de Moisés, na cabeça deles, as coisas se vinculavam mais às mulheres. Eles protegiam os homens saíam correndo e eles não iam atrás, mas era a mulher que foi tirada pelada da cama, que não tinha como sair dali, que é levada nua, Nossa. nua, no máximo com um lençol sobre o qual ela rolar em cima com o companheiro de adultério. Mas ela vai pelada, na vergonha já exposta perante todos daquele lugar. E os homens, antes de apedrejá-la, viram que Jesus estava ali e disseram: opa, é uma boa chance da gente constrangê-lo ou fazê-lo se contradizer. Aí eles vão e perguntam: olha, Moisés disse que tais mulheres fossem apedrejadas, tu, pois, que dizes? Enquanto Jesus desenhava na terra, escrevia na terra. E se ele estivesse escrevendo, provavelmente fosse em aramaico. A gente não sabe se era um texto ou se era só um desenho. O fato é que ele está fazendo algo no chão, na areia. E os homens lhe perguntam isso. Ele se ergue, olha para eles todos. E o texto diz que havia homens velhos, homens de meia idade e garotos jovens. Olha para cada um deles e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que jogue pedra. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E eles, ouvindo isso, foram se retirando, começando dos mais novos e indo até os mais velhos. E, de fato, é o contrário, começando dos mais velhos e indo até os mais novos. Os mais velhos já tinham uma acumulação maior de pecado. A consciência não aguentava mais, já tinham adulterado. Os mais novos, que eram ainda aqueles potros da santidade, eu vou jogar a pedra nele, eu vou. Mas começando dos mais velhos, e nessa escala etária, indo até os mais novos, todos se retiraram, ficando só Jesus e a mulher. Só Jesus e a mulher.
Isso é ter a chance de se converter ao Senhor. Quando sai todo mundo, sai Moisés, sai a lei, saem os intérpretes da lei, saem os praticantes da lei, sai todo mundo. Fica só você, Jesus. Aí você se converte ao Senhor. Quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando um deles, assim como qualquer um, de fato olhe de Jesus é tudo. Jesus é tudo. Moisés era só um servo, como diz Hebreus, trabalhando na casa como empregado. Jesus é o dono da casa. Jesus diz acerca de qualquer um que ele é maior do que Davi, ele é maior do que Moisés, ele é maior que Salomão, ele é maior que qualquer um. Ele é maior do que o tempo. Ele é maior do que tudo. A Escritura serve para dar testemunho dele. Esse é o serviço dela, é testemunhar quem ele era. Não é colocá-lo num box, numa caixa. Não é para condicioná-lo. Não é para impedi-lo. Tanto é que não é para impedi-lo que ele mesmo diz o tempo todo. Eu, porém, vos digo. Enquanto não se entende a supremacia absoluta de Jesus sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre qualquer livro, sobre qualquer um e sobre qualquer coisa, a gente ainda não se converteu, de fato. A gente fica tentando abrir assim, tirar um pouquinho do véu. Ai, véu, eu estou enxergando por esse buraquinho aqui, mas ainda está com viseira na cara. Quando você se converte ao Senhor, sai tudo. Você não fica só com uma perspectiva assim, sai tudo. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus encarnado. E aí você se converte. E quando a pessoa se converte a Jesus e não à Bíblia, não a Moisés, não a nada, Moisés vira história, assim como Josué, assim como os juízes, assim como Davi, assim como os profetas, assim como os apóstolos. Os apóstolos fazem parte do fundamento, assim como os profetas fazem parte do fundamento, mas a pedra de esquina é uma só. A pedra de esquina é Jesus, é a pedra sobre a qual se constrói, é a pedra que mede tudo, que dá o parâmetro. Então, apóstolos e profetas fazem parte dessa fundação, aonde Jesus é a pedra que mede os profetas e mede os apóstolos. O apóstolo diz a palavra inspirada de Deus se ela estiver em coerência, em harmonia com Jesus. O que Jesus disse, Jesus praticou, Jesus ensinou, Jesus respirou. A mesma coisa os profetas. E o que não é como isso, sai. Porque eu só preciso mesmo é de Jesus, o resto é isso. E os apóstolos foram educadores posteriores, tentando ajudar as pessoas, no seu tempo e na sua hora, a crerem em Jesus e a viverem o mundo e a realidade possível do Evangelho na sua sociedade, mas sempre indicando princípios absolutos, para além do momento e para além daquela hora, embora naquela hora o melhor conselho que eles pudessem dar, estou falando dos apóstolos, era: dono de escravos, trate bem o seu escravo. Escravo, respeite o seu dono. Mulher, naquela sociedade machista, que as mulheres estavam revoltadas, com raiva de tudo aquilo, muitas delas, cheias de amargura contra os maridos mandões chauvinistas, ele dizia: seja submissa. E você, marido, ame, 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 porque se você amar a sua mulher,
o amor do marido não faria com que houvesse nenhum exercício de submissão, seria tudo diálogo e compreensão. E assim ele vai amainando as implicações, mas o princípio está posto. Em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto, não há nada disso. São todos um em Cristo Jesus. Então, meu querido amigo Tomás, quando uma pessoa entende que Jesus é esse absoluto, o véu é retirado. E aí um mundo novo começa. É como, de fato, ficar livre da cegueira ou da penumbra. Pelo véu você tem apenas penumbras. Jesus veio para fazer você enxergar completamente. É como aquela passagem lá de Marcos 7, 8, daquele cego lá em Betesda, que levaram para Jesus curar, e Jesus o tirou da cidade e o levou para um lugar à parte, passou saliva com um pouco de qualquer elemento e esfregou nos olhos do homem, passou nos olhos do homem e disse: tu vês alguma coisa? O homem abriu os olhos, aí falou: eu vejo os homens, porque como árvores, eu os vejo andando. Ele via, parecia todo mundo Black Power, né? Aqueles cabelos, aquela copa, aí os caras andando para lá e para cá. Ele via, Jesus disse: já entrou luz no teu globo ocular. Agora tem que curar teu cérebro, tua mente, porque a gente enxerga com a mente. No globo ocular tinha luz entrando, mas a mente ainda não processava. A mente ainda tinha bloqueios, impedimentos. Aí ele passa a saliva de novo nos olhos e disse: e agora? Aí os homens disseram: eu vejo tudo claramente, distingo tudo com detalhes. É uma ilustração de antes e depois. Antes, as pessoas, no máximo, o melhor que as pessoas viam era uma penumbra, eram os homens andando como árvores, como objetos ainda. A melhor luz da lei ainda objetificava o ser humano. Agora chega Jesus e diz: não, é assim. Olha agora. E o indivíduo olha e diz: agora sim. Agora a gente tem cara de gente. Isso é se converter ao Evangelho. Não a Bíblia, não a Moisés, não a este personagem, nem a soma deles, nem ao panteão judaico-cristão. Não, é se converter a Jesus e, a partir de Jesus, interpretar tudo mais, interpretar o resto. É ter Jesus como chave hermenêutica que abre todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu querido Tomás, Deus te abençoe. Muito obrigado pela pergunta, meu amigo. Obrigado ao mesmo.